Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Que a sua vinda aqui seja muito proveitosa na casa do Senhor. Maravilhoso, nosso Deus, esses louvores, amado, que foram entoados nesta noite. Acredito que tocou muito no seu coração. Amém, amados? Glória a Deus. Gostaria que colocasse lá amém, amado? Só um pouquinho, só. Amados, veja só essa frase. Vale a pena servir a Deus? Acredito eu, amado, que todos serão unânimes em responder que sim, lógico. Então, por que uma pergunta como essa? Se eu trouxe esse título, vale a pena servir a Deus, é porque o Espírito Santo sabe, amados, realmente, que em meio daqueles que têm a certeza que servir a Deus é a melhor coisa da sua vida, mas possa ser que hoje, nesta noite, o Espírito Santo revela que alguns estão quase sucumbindo no dilema de achar, amados, que realmente, será que eu fiz a escolha certa? Será que esse é o verdadeiro caminho? E nós vamos, amado, nessa noite, se Deus nos permitir, e revelar a sua palavra, nós vamos chegar ao entendimento, amado, que há pessoas ainda vivendo esse dilema. E eu creio que ao findar dessa mensagem, muitos vão mudar a sua visão em relação se você está no caminho certo, amado, ou se você pensa erradamente que não está valendo a pena ser um servo de Deus. Amém, amados? Se eu fizesse essa pergunta, todos seriam unânimes em afirmar que sim, vale a pena servir a Deus, e esta afirmação é uma grande verdade. Mas o Espírito Santo revela que, no meio de alguns irmãos que se encontram ao nosso meio, tem vivido nos últimos dias, amado, um dilema, com questionamentos se realmente está valendo a pena servir a Deus, pois ele diz, eu tenho me esforçado, eu tenho procurado andar nos caminhos do Senhor, como realmente o Senhor deseja que eu ande. Eu tenho me esforçado para, de alguma forma, eu cooperar com a obra de Deus. Eu tenho me esforçado a ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Mas, ultimamente, tenho vivido momentos difíceis. Só vejo diante de mim lutas, dificuldades e aflição, escassez. Aquelas pessoas que não servem a Deus, aquelas pessoas que não têm uma conduta, uma boa conduta perante Deus, que fazem as coisas, tudo que desagrada a Deus, elas conseguem tudo que elas querem. E eu, nas minhas lutas, na minha dificuldade, não tenho conseguido nada. Meu irmão, minha irmã, acredito, amado, que algum de nós, no decorrer da nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, amados, muitas das vezes também nós tivemos esse mesmo sentimento. Alguns de nós enfrentamos algumas crises algum dia, alguma tribulação, algum momento adverso.
E nós estávamos tão bem com Deus. Nós se sentíamos, amado, que estávamos ali agradando ao Senhor, o adorando, fazendo tudo aquilo que realmente agrada o coração de Deus, mas nós estávamos passando por luta, enquanto aqueles que não servem a Deus, amado, parece que a vida deles era melhor que a nossa. Isto, amado, são coisas que já aconteceram com alguns crentes, está acontecendo agora e pode acontecer no futuro com alguns. E a palavra de Deus, amado, está verdadeiramente cheia de algumas referências bíblicas, de alguns homens usados por Deus, homens, amados, verdadeiramente cheios do poder, cheios da unção, mas por alguma crise, algum momento difícil, eles passaram a questionar se realmente valia a pena, se estava valendo a pena servir a Deus. Eu queria falar, amado, de um homem, dentre vários, mas eu queria falar a respeito de um homem. Esse homem, amado, era um levita. Este homem, amado, ele foi designado por o rei Davi, no tempo que a arca de Deus estava com os filisteus, e quando essa arca, amado, foi trazida de volta para Jerusalém, que houve toda aquela festa, amado, todo aquele regozijo de novamente agora a presença de Deus está em Jerusalém. Davi, amado, designou esse homem para ser o chefe, para ser o regente, amado, do coral, daqueles que prestariam serviço na casa de Deus, no louvor e na adoração. Estou falando de Asaf, amado. Um homem conceituado. Um homem, amado, adorador por excelência. Um homem, amado, instrumentista, um exímio instrumentista. Mas que agora, amado, não sei porquê, a razão, este homem trocou, amado, as lentes que olhavam para o invisível, que olhavam para a eternidade, e passou agora, amado, a usar as lentes que estava olhando para as coisas temporais, para as coisas passageiras, para as coisas carnais, para as coisas prazerosas do mundo. Este homem, amado, ele todos os dias, ou no seu turno que ele era escalado, ele organizava ali, amado, todo aparato para adoração a Deus. Ele era responsável por ali, amado, os ensaios, para a afinação dos instrumentos, para passar para ele quais seriam os salmos que seriam entoados em louvor e adoração a Deus. Mas de repente esse homem, amado, a sua visão é ofuscada. De repente esse homem passa, amado, deixa de ser um adorador, e passa agora, amado, a se tornar, pasmem vocês, um invejoso. Esse homem, amado, da tribo de Levi, chama-se Asaf. E vamos ler aqui, amado, um pouco da palavra de Deus, e nós vamos entender que este homem, quase, amado, mas por pouco, faltou muito pouco, para que ele largasse o caminho do Deus vivo, o caminho, amado, daquele que pode dar salvação, porque agora ele estava, amado, verdadeiramente contaminado. Pelo que os seus olhos agora, amado, olhavam para aquilo que verdadeiramente não ia trazer nenhum futuro para ele, amado. No Salmo 73, eu gostaria, amado, que o nosso irmão colocasse lá aqui o Salmo 73, amém? Glória a Deus, aleluia.
Salmos 73. Fala assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Esta, amado, era a visão de Asaf quando ele aprendeu dos seus pais, ainda criança. Esta era a visão que Asaf tinha de Deus. Era bom para os justos, bom para aqueles limpos de coração. Quando nós fizemos uma aliança com Cristo Jesus, esta mesma visão que nós temos, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus realmente, amado, foi a melhor escolha que nós fizemos para nossas vidas. Asaf, como todos os judeus, amado, tinha sua fé alicerçada na bondade de Deus para ele. Deus era para Israel maravilhoso. Ele era bom para os israelitas. Este, amado, era a firmeza, era o chão sólido de Asaf. Inabalável. Pois ele sabia, amado, que ele servia um Deus todo-poderoso. Um Deus que tudo poderia fazer pela sua nação. Não é assim também, amado, que acreditamos, esperamos que a nossa fidelidade, dedicação e santificação e renúncia seja retribuída com bênção por Deus, e é o fundamento da nossa compreensão também de Deus. Sabemos que Deus é bom, que Deus nos ama, que nos escolheu, que nunca nos abandonará, que cuidará de nós e nos abençoará, se formos fiéis a Ele. Esta fé de Asaf, como falei, amado, ele cresceu ouvindo isso e sabendo disso e pregando sobre isso. Mas um dia, amado, Asaf começa a olhar em volta e ele começa a ver que a realidade não era bem aquela. Ele achava que o mundo estava em desacordo com o que ele havia aprendido e acreditado. No entanto, de repente, ele começa a colocar em dúvida aquela bondade de Deus. Será, amado, que algum de nós um dia não passou por isso também? Diante da luta, diante da dificuldade. Antes nós, quando estava tudo bem, nós exaltávamos, glorificávamos e Deus era tudo para a nossa vida. Mas agora está tudo difícil. Estou passando por dificuldade, por apertos. Apesar de Asaf ter crido na justiça e misericórdia do Senhor durante toda a sua vida, houve um dia que ele sentiu estar pisando no terreno escorregadio da apostasia. Quando nós paramos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, quando nós, amado, deixamos de orar, de buscar e de se prostrar e adorar o nosso Deus, independente da circunstância, corremos risco seríssimo de abandonar a fé, como muitos têm feito. Asaf, ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E por que aconteceu isso, meus amados? Ele vai falar aqui, no versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Diga assim, misericórdia. Amados, a palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos. A palavra de Deus diz, amado, que nós não devemos ter inveja dos ímpios, dos que praticam iniquidade, que praticam maldade.
A Bíblia diz também, amado, que nós não devemos ficar indignados por causa que essas pessoas prosperam, porque ela usa de astutos intentos. Essas pessoas possuem as coisas, meu amado. Muitas delas é fraudulentas. Usa do engano. Essas pessoas, amado, usam do estelionato. Elas não querem saber como vão possuir, mas elas querem possuir. E Azabe estava tendo inveja dessas pessoas. E quantos crentes, amado, não estão sentindo inveja dessas pessoas também que têm as coisas e ele não pode possuir agora? A inveja, amado, é um sentimento maligno. Tanto quem sente inveja é uma pessoa infeliz, uma pessoa que vive uma vida corrompida, é maligno para quem sente ciúme dos outros, e é maligno também para quem provoca ciúme nos outros. Amém, amados? Tem pessoas que adoram, amado, fazer ciúme às pessoas. E, infelizmente, as mulheres não vão se chatear comigo, mas a maioria das vezes quem são mais provocadoras de ciúme e quem mais sentem ciúme são as mulheres. Muitas das vezes, amado, a mulher pede grana ao marido para ficar bonita, para comprar uma boa roupa. Aí, às vezes, o marido fica assim, para que essa mulher quer bem se amostrar para os homens? Não, marido, tem medo não, ela quer se amostrar para as mulheres. Não, ela quer chamar a atenção das mulheres, ela quer fazer ciúme, ela quer provocar inveja nos outros. É maligno, irmão. É maligno. Amado, a inveja é algo tão grave. Esse homem de Deus, amado, estava sendo corrompido por esse mal. Eu vou contar aqui bem ligeirinho, amado, uma historinha do invejoso. Para você, como invejoso, amado, é uma coisa maligna. O invejoso estava caminhando na praia, amado, e topou ali num vidrinho e olhou, era uma lâmpada do gênio, uma lâmpada mágica. E eles pegou aquela lâmpada e de repente o gênio sai e disse: meu amo, você tem direito a fazer um pedido apenas. Tudo que você me pedir, você vai receber, mas o seu vizinho vai ganhar 2 vezes. E se eu pedir uma mansão, seu vizinho ganha 2. Se eu pedir uma limousine, seu vizinho vai ganhar 2. Eu quero ficar cego de um oi. Para você ver como é coisa satânica. Porque o invejoso, ele não quer ver a felicidade dos outros. E o invejoso, amado, quando vê a pessoa a qual ele sente ciúme, passando algum problema, para ele é uma felicidade tão grande, ele comemora. Que Deus, amado, nos liberte se nós tiver algum sentimento perverso e mau como esse. Amém, amados? Azafe, amado, ele, um grande adorador, conceituado, um homem bem visto ali na sua congregação, e teve 3 coisas que ele invejou dos ímpios: a saúde, o trabalho e o sucesso. Talvez Azafe era um homem que vivia doente, não sei. Talvez Azafe trabalhava muito, porque verdadeiramente, amado, ele cuidava não de um grupo de 30 pessoas, mas de milhares de pessoas. Talvez se tornava árduo para ele. Azafe, amado, olhava e via que aqueles homens ímpios não adoeciam, ficavam velhos e morriam de morte natural. Azafe via, amado, que aqueles homens não davam um prego na barra de sabão, mas todo dia entrava dinheiro na conta. Ninguém sabe como. E Azafe, amado, ignorava porque os caras era por ter riqueza. Onde chegavam as pessoas estavam ali para bajular. Azafe, amado, também identificou 7 características dos ímpios. Que os ímpios eram soberbos, violentos, glutões
fantasiosos, maliciosos no falar, irreverentes, difamadores. Ainda queria ter inveja, amado, de uns homens desses. Amados, eu confesso que no início da minha fé eu me apaixonei por esse salmo, mas me indignei, amado, com o escritor do salmo. Fiquei com raiva dele por causa disso. Até que um dia, amado, infelizmente, eu senti o mesmo que Asaf sentiu. Porque no sol quente, eu caminhando para ir para o trabalho e vi, amado, uma pessoa, traficante de droga, guardando uma moto, zona linda na garagem, saindo com um carrão, e eu disse, eu não tenho nenhuma bicicleta, Senhor. Mas quando foi 5 horas da manhã, eu fui para a igreja, sozinho, e Deus. E quando eu comecei a louvar, os hinos da harpa, quando eu comecei a ler a Bíblia, aí então eu passei a entender, amado. E pedi perdão a Deus por esse sentimento mau, a qual eu senti naquele dia de ver aquele traficante ostentando com riquezas. Asaf, amado, olhou tanto para a prosperidade dos ímpios, que a sua visão ficou ofuscada. Quantos, amado, não estão com suas visões ofuscadas? Quantos, amados, estão achando que prestar o serviço ao Senhor está sendo algo, amado, como eu posso dizer, cansativo? A própria palavra de Deus diz, amado, que nenhum serviço que nós prestar ao Senhor será em vão e não será cansativo, não terá enfado para nossas vidas. Por isso, amado, ele achou que havia perdido o seu tempo. Ele achou, amado, que estava perdendo o tempo dele fugindo da aparência do mal. Ele achou que estava perdendo o tempo dele santificando a sua vida. Ele achou que estava perdendo tempo, porque todo dia tinha, ou dia sim, ou dia não, ou dia que ele estava sendo escalado, tinha que estar lá, ensaiando, orientando ali os músicos, os levitas. Não está valendo de nada. Não estou vendo proveito nenhum. Eu não ganho nada com isso. Mas os imorais, os incrédulos, os malfeitores, esses caras têm tudo. Já pensou, amado, se o Asaf tivesse nos dias de hoje, ele ia morrer. Quando ele abrisse ali o YouTube, que ele ia ver aquele bocado de gente ali enricando, só postando besteira. Sinceramente. Se ele assistisse a Rede Globo, se ele fosse para os Facebook e Instagram da vida, ele ia morrer, meu amado. Porque as coisas de Deus, amado, ninguém se interessa. Mas besteira, meu irmão, é direto. Videozinho curto, de palhaçada, de brincadeira, de humor. As pessoas adoram isso, e gente está enricando com isso. O Asaf ia ficar mais indignado ainda. Amém, amados? Sabe por que foi, amado? Que Asaf teve esse sentimento que não valia a pena tudo que ele estava fazendo para Deus. Está no versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e tenho lavado as minhas mãos na inocência. Será, amado, que tem algum crente assim, rapaz? Quanto mais eu me santifico, mais eu vejo a imundícia no mundo, mais eu vejo pornografia acontecendo por aí, as pessoas não estão nem aí para Deus. O que está adiantando? As coisas estão tão banalizadas, meu irmão, que muitas das vezes o crente está perdendo a essência, porque está seguindo o curso do mundo. Está perdendo o valor, a essência de Cristo em sua vida. Meu irmão, você está passando por luta, por dificuldade, você está vindo para a casa do Senhor e está dizendo todo dia a mesma coisa. Eu penso que amanhã vai melhorar, mas quando amanhece o dia, as coisas ficam pior. Irmão, cada um de nós, ou passamos, ou iremos passar por alguma situação difícil. Eu já passei algumas. Eu passei situações, amado, que eu pensei que nunca ia ter fim.
Mas Deus me sustentou, amado, para eu estar indo na casa do Senhor e glorificava e exaltava, mas sempre vinha uma tristeza dentro de mim, amados. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando experiência, e agora a gente está mais, amado, encaliçado em relação a isso, e mesmo que seja ruim, mas nós conseguimos atravessar o deserto, porque o Senhor, amado, é conosco. Asaf achava, amado, que essas coisas, santidade, adoração, lavar as mãos na inocência, tinha perdido valor, mas não, olha o que Deus disse. Mas Deus se importa, pois Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Levítico 19:2, 1 Pedro 1:16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Asaf, amado, sabia que Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus, amado, prometeu prosperidade a Israel. Mas também Deus disse, olha, eu te humilhei e te deixei passar fome, para ver o que está dentro do teu coração. Asaf tinha que estar inteirado sobre essas coisas, amado, porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas quando uma pessoa, amado, tem a sua visão, amado, ofuscada pelo desejo do mundo, as escrituras não fazem mais sentido para eles. Asaf também, corrompido por sentimento carnal, esqueceu dos trechos das escrituras na Torá que diz o que eu falei agora, amado. E também ele se esqueceu do que Deus falou, que eu castigo aquele que amo. Quando nós passamos por alguma luta, alguma dificuldade, amado, é o nosso Deus nos disciplinando, para que nós cresçamos, amado, e tenhamos uma vida certa, que nós somos dependentes dEle. Pois ele disse também, Asaf falou no versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Irmão, se você está passando por essas lutas, dificuldade, entra dia e sai dia, amado. Não se desespera não. Não se desespera não, amado, porque o teu Deus, Ele sabe de tudo, o que você precisa. E Ele vai, amado, entrar com providência na tua vida. Amém, amados? Asaf, amado, ele, por esse sentimento mau que ele deixou entrar no coração dele, ele ficou tão amargurado, amado, mas tão amargurado, que ele adoeceu, amado. Ele ficou doente. Ele ficou doente, amado, porque as amarguras que ele sentia dentro de si, ele não queria compartilhar com ninguém. Ele fala na sua palavra, no seu salmo, dizendo que se ele contasse para os irmãos, ele iria contaminar toda a geração, ele iria contaminar os crentes da sua época. E muitos, meus irmãos, estão sofrendo dentro da casa de Deus com esse sentimento de amargura e não quer se abrir, não quer conversar, nem com o pastor e nem com alguém que tenha verdadeiramente, amado, uma experiência de poder conduzi-lo através da palavra de Deus. E a pessoa está morrendo dentro da igreja. Amém, amados? Esse adorador, ele, amado, acredito eu, que
estava frequente nos cultos. Ele, amado, chegava ali no templo e ele ia dirigir, ele ia ministrar. E todos diziam, é um verdadeiro adorador. Esse daí, verdadeiramente, é um adorador. Mas, infelizmente, Asaf, amado, estava apenas louvando de lábios. Estava apenas honrando, amado, aquele compromisso a qual ele foi designado a cumprir. Morto por dentro. Sepulcro caiado. Pessoa, amado, sem mais nenhuma essência, sem mais nenhuma unção do Espírito. Estava vivendo por viver. Talvez, amado, se Asaf fosse apenas um membro, ele já teria largado tudo. Mas ele tinha um compromisso, foi o rei. Foi o rei que o colocou lá. Tanto o rei Davi, como o rei dos reis, senhor dos senhores, que escolheu Asaf, amado. Porque o povo levita foi o único povo, amado, que não herdou bens materiais, que não herdou terras. Até que um dia, amado, Asaf, ele entrou no templo. E Asaf ajoelhou-se. E Asaf, amado, começou a expor os seus sentimentos a Deus. Asaf começou, amado, a confessar a Deus os seus sentimentos perversos, malignos. Agora Asaf entra dentro do templo não como um mero chefe dos ministros. Agora ele entra como uma pessoa, um pecador, quebrantado, contrito, amado. Ele entra não rasgando as suas vestes, mas rasgando o seu coração perante o Senhor. E acredito eu, amado, que aquela casa encheu da glória do Deus Altíssimo. E a unção desceu sobre Asaf, amado. E ele começou a ter um novo entendimento a respeito das coisas de Deus. Asaf compreendeu, amado, que ele estava perdendo o tempo dele, era olhando para os ímpios, olhando para os pecadores, mas quando ele firmou seus olhos no Deus Altíssimo, ele viu, amado, a glória de Deus e se encheu do poder da unção. E ele diz, Senhor, me perdoa, Pai. Eu era um animal bruto. Um animal irracional, Senhor, não sabia de nada, não sabia o que eu estava pensando ou falando. Mas agora eu sei, Senhor. Na verdade, não é os ímpios, Senhor, que tem riqueza. Não é os ímpios que tem prosperidade. Não é os ímpios, meu Deus, que faz aquilo e faz acontecer, não. O maior rico sou eu. Porque eu tenho a Ti, Senhor, o meu Deus, o meu Senhor, aquele que sustenta pela minha mão, aquele que não deixa eu tropeçar, aquele que é a minha porção de todos os dias na minha vida. Asaf, amado, passou a entender que vale o homem ganhar o mundo inteiro, amado, e perder a sua salvação. Asaf compreendeu também, amado, que verdadeiramente as coisas temporais hão de passar, mas Deus, amado, a sua palavra, a sua justiça, a sua misericórdia, a eternidade é para sempre. Será, amado, que você ouvindo esta palavra
você vai continuar com o mesmo sentimento de querer abandonar o Deus vivo, todo-poderoso, porque está fascinado pelas paixões mundanas. Hoje é o dia, amado, de nós se prostrar perante o nosso Deus e presentear Ele com a nossa verdadeira adoração, porque o nosso Deus, amado, tem sido fiel para conosco e nós não somos fiéis para com Ele. Asaf, amado, passou até o mesmo sentimento que os heróis da fé. Ele passou a entender, amado, que a pátria dele não é aqui na terra, mas é na glória. Asaf, amado, passou a compreender as maravilhas do céu. O diabo não quer, amado, que nós venhamos ter essa compreensão de quão maravilhoso será a eternidade. O diabo tenta colocar no nosso coração, na nossa mente, que lá no céu, amado, é algo triste, melancólico e que não tem graça. Mas é no céu, amado, que teremos um estado de felicidade. Não haverá dor nem sofrimento. Não haverá pecado e teremos uma comunhão completa com Deus. Ele enxugará os olhos de todas as lágrimas. A vida no céu será como uma festa de casamento que nunca termina, pois estaremos face a face com Jesus Cristo. Amados, quando nós tivermos esse privilégio de se encontrar com Ele, vamos cantar verdadeiramente o hino da vitória. Vamos todos cantar dizendo: valeu a pena se dedicar, santificar, renunciar ao mundo, à carne. Valeu a pena purificar o coração e lavar as mãos na inocência. Amados, é no céu, amado. É no céu onde nós, verdadeiramente, amado, vamos chegar ao grande dia. E tudo que nós passamos, amado, vai ficar para trás, vai ficar esquecido. O apóstolo Paulo fala, amado, que se a nossa vida, a nossa esperança em Cristo, mas dependesse só nessa vida, nessa terra, nós éramos os mais miseráveis dos homens. E ele fala também, amado, que ele tem por certo que a momentânea tribulação, a momentânea escassez e sofrimento que vai passar por esse tempo presente não se compara com a glória de que há de ser revelada para nós no céu. O bem supremo na vida, amado, não é a prosperidade e nem a ausência de dor, mas a proximidade de Deus em nossas vidas. O grande propósito de Deus neste presente século não é enriquecer o crente ou empobrecer o descrente, mas manter na sua presença pessoas dependentes dele, como eu e você, onde o verdadeiro e próspero na vida é o que toma posse da comunhão com Deus.